Oi, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sou a professora Daniele, professora de arte. Hoje na nossa aula a gente vai continuar falando sobre música. Como a gente já viu, a música é muito importante para a nossa vida. E a gente já percebeu que a música é um conjunto de sons que estão em harmonia. Uma coisa muito importante para a história da música são as orquestras. As orquestras, se vocês já viram em algum desenho, algum programa, em algum filme, é um conjunto de pessoas, um conjunto grande de pessoas que tocam vários instrumentos diferentes uns dos outros, né? A orquestra ela é dividida em algumas partes, em alguns grupos. A gente vai ter o grupo das cordas, que são aqueles instrumentos que vão ter corda, que nem o violino, violoncelo, viola, violão. A gente tem o grupo das madeiras e dos metais, que são dois grupos diferentes, mas é porque, assim, antigamente, alguns instrumentos de sopro, aquele que a gente precisa soprar para sair o som dele, eles eram feitos de madeiras. Então, eles dividiram essa parte dos instrumentos de sopro e alguns instrumentos eram feitos de metais. Os instrumentos de madeira, o grupo das madeiras, são os instrumentos como a flauta, o oboé, que são instrumentos que são parecidos entre eles. Hoje em dia as flautas são feitas de metais, mas antigamente elas eram mais feitas em madeira. A gente vai ter os instrumentos de metais, que também são instrumentos de sopro, mas daí a gente vai ter a tuba, que é um instrumento de sopro bem grandão. A gente vai ter o saxofone, que também é um instrumento que está no grupo dos metais, também é um instrumento de sopro. E outros instrumentos que são nessa categoria. E a gente tem os instrumentos de percussão. E como a gente já deve ter visto em algum lugar, são os tambores, aquele prato que você bate um no outro e faz aquele barulhão. Por quê? Porque a gente lembra que instrumentos de percussão são aqueles instrumentos que você tem que bater de alguma forma, ou que tem ali alguma coisa que vai bater de um lado para o outro e vai produzir um som, certo? Na nossa atividade, a primeira parte vai ser pegar vários objetos da nossa casa e ver que cada um faz um som diferente. Do mesmo jeito que a orquestra também faz. A orquestra são vários instrumentos, todos eles diferentes uns dos outros e que fazem sons diferentes. Depois a gente fizer esse exercício prático dos sons, da gente ouvir uma coisa diferente do outro, a gente vai produzir uma atividade onde o desenho vai ser tentar imaginar como seria cada parte da orquestra com esses grupos. Grupos das cordas, das madeiras, dos metais e da percussão. Espero que vocês gostem da atividade e até mais! Então, para a primeira parte da nossa atividade, eu vou colocar aqui alguns objetos e vou escutar os sons que eles produzem. Cada objeto é um diferente do outro e são feitos de materiais diferentes. Então, aqui eu tenho uma tigelinha que é feita de metal, um potinho de plástico, uma caixinha de papel e um pedacinho de bambu que eu tinha aqui na minha casa. E daí, com a mão mesmo, eu vou mexer nesses objetos e vocês vão ver que cada um faz um som diferente. Tá vendo que cada um deles fez um som diferente porque eles são de materiais diferentes? Até mesmo se eu pegar um lápis, viu que o som saiu diferente. Então, assim como esses objetos estão fazendo sons diferentes, a orquestra também. Cada instrumento tem um papel e cada instrumento tem um som diferente. O papel que ele vai desempenhar na musiquinha. Então, para a próxima parte, a gente vai fazer o quê? Pegar um lápis, borracha, lápis de cor e a gente vai pegar uma folha, que pode ser do caderno, folha sulfite, se você tiver, para desenhar cada tipo de instrumento que tem na orquestra e tentar lembrar. No roteiro de vocês, a gente tem alguns objetos ali que se você quiser tentar dar uma olhada e tentar fazer parecido, pode fazer, tá bom? Então, agora a gente vai pegar uma folha sulfite para a gente fazer o desenho. Pronto, tô aqui com a minha folha. O desenho de vocês, de preferência, eu gostaria que vocês fizessem o desenho assim, ó, deitadinho, com a folha deitada, que a gente chama de horizontal, né, com ela ali nessa posição. E daí, a gente pode pensar
primeiro em tentar desenhar os objetos, os instrumentos musicais que tem na orquestra, pensando naquela divisão que eu falei, que é os instrumentos de corda, os de madeira, os de metais e os de percussão. Se eu desenhar só os instrumentos primeiro, eu posso depois desenhar pessoas em volta, do lado. Então, assim, o primeiro instrumento que eu posso desenhar é o instrumento de corda. Pode ser um violão, pode ser um violino, igual a gente tem lá ali no nosso roteiro. Pode ser uma harpa. Quem já viu uma harpa? Aquele instrumento musical que geralmente é dedilhado e tocado, que são várias cordinhas uma do lado da outra? Também pode ser aquele. Aqui eu vou tentar desenhar um violão. Se a gente for pensar no violão, primeiro pensa no 8. Né? Isso aqui é como se a gente fosse desenhar um 8. Agora, eu faço umas voltinhas na lateral dele. Aumenta a parte de baixo. E aqui eu tenho um instrumento de corda. É o primeiro instrumento que eu fiz. Aí eu vou fazer um instrumento que vai ser uma flauta, depois eu posso fazer um instrumento que pode ser uma tuba ou um saxofone. A flauta a gente sabe que ela é algo mais simples, né? Que ela vai ser o quê? Como se fosse um retângulo mais compridinho, mais fininho. Depois eu posso fazer o saxofone, que é como se fosse uma cobrinha. Mas primeiro vamos para a flauta. E depois, o saxofone, ele é como se fosse um S, ó. E por último, a gente vai fazer os objetos de percussão, que no caso a gente pode lembrar do tambor, que é algo mais simples. A gente ainda tem o tímpano, que vai ser um tamborzinho com um formato um pouco mais diferente, e os pratos, que são aqueles que a gente faz, que a gente bate um no outro e produzem um som de impacto, né? Então aqui eu vou tentar desenhar então um tambor. Pronto. Cada uma dos grupos dos instrumentos que a gente tem na orquestra, e daí do lado você pode estar fazendo você, pode estar junto com seus amigos, ou pode estar vendo as pessoas tocando os instrumentos. Tentem colocar coisas então do lado de cada instrumento, que pode ser pessoas, você, pode estar em um lugar antes da apresentação, tá bom? Eu espero que vocês gostem da atividade, deixem bem colorido e até mais!